O mundo está se tornando um lugar mais violento do que no início deste século, e espera-se que termine 2023 com pelo menos 8 grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados por territórios ou governos, alertam pesquisadores. Além da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, que acumulou milhares de mortos desde 7 de outubro, e da invasão russa na Ucrânia, que completará 2 anos em fevereiro de 2024, conflitos armados em grande escala estão ocorrendo atualmente em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria. É seguro dizer que haverá pelo menos 8 guerras, mas provavelmente mais, e possivelmente 10, até o final do ano, diz Therese Patterson, coordenadora do Uppsala Conflict Data Program, UCDP, um projeto sueco que pesquisa, organiza e publica dados verificados sobre conflitos e é usado como referência por órgãos da ONU, Banco Mundial e outras entidades internacionais. O número de conflitos aumentou e o número de mortes relacionadas a combates aumentou 97% apenas em 2022, com um aumento de mais de 400% desde o início dos anos 2000, diz Magnus Öberg, diretor do UCDP, à BBC News Brasil. Aqui estão as principais guerras em curso no mundo. Burkina Faso. A guerra em Burkina Faso é a parte mais violenta de um conflito armado mais amplo na região do Sahel, que fica no norte da África e inclui regiões de 10 países: Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão, Eritreia e Etiópia. Desde 2016, Burkina Faso é palco de confrontos violentos entre forças armadas do governo e grupos islâmicos insurgentes como o Ansarul Islam, ligado à Al-Qaeda, e ao Estado Islâmico no Sahel, ISS. A Anistia Internacional estima que pelo menos 46 locais em Burkina Faso estavam sob cerco de grupos armados em julho de 2023. Em 2022, o ano mais mortal registrado, 1.408 civis foram mortos, de acordo com o Banco de Dados de Localização e Eventos de Conflitos Armados, ACLED. Somália. A Guerra Civil da Somália se intensificou na primeira década dos anos 2000, com a ascensão do Al-Shabaab, aliada da Al-Qaeda, lutando contra as forças do governo apoiadas pela União Africana. O Al-Shabaab tenta derrubar o governo local, apoiado por países do Ocidente, para estabelecer seu próprio governo baseado em uma interpretação radical da lei islâmica. Segundo a Human Rights Watch, o grupo armado islâmico Al-Shabaab conduz ataques indiscriminados e direcionados contra civis e recruta crianças à força. O nível de violência aumentou em 2022, atingindo o maior número de vítimas mortais desde o início da década de 1990, segundo o Uppsala Conflict Data Program, UCDP. Sudão. A Agência da ONU para os Refugiados diz que uma crise humanitária inimaginável está se desenrolando no Sudão. Quase 6 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas desde o início da guerra, em abril deste ano. Em 6 meses, a guerra entre os militares do Sudão e um grupo paramilitar que tenta tomar o governo matou até 9.000 pessoas, segundo as Nações Unidas, e criou um dos piores pesadelos humanitários da história recente. Segundo a Agência de Migração da ONU, os combates deixaram 25 milhões de pessoas, mais de metade da população, dependendo de ajuda humanitária. Mianmar. Um golpe militar em 2021 e a subsequente repressão a manifestantes contrários ao novo regime foram o ponto de partida para a escalada da violência no país do Sudeste Asiático. Segundo pesquisadores independentes citados pela ONU, mais de 13.000 crianças morreram no país e 1,3 milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. Rússia-Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia, criando um novo fluxo de milhões de refugiados e dezenas de milhares de mortos entre civis e militares. A ONU confirmou formalmente 9.900 civis mortos, mas disse que o número real é certamente maior. A crise começou em 2014, quando a Rússia anexou o território ucraniano da Crimeia, em um movimento não reconhecido internacionalmente. Desde então, o regime de Vladimir Putin apoiou separatistas pró-russos
que lutavam contra militares ucranianos na região de Donbass, na fronteira entre os dois países. No início de novembro de 2023, a Ucrânia informou que quase 120 áreas tinham sido bombardeadas nas 24 horas anteriores, o maior ataque individual desde o início do ano. A Rússia controla atualmente cerca de 17,5% do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. Israel-Gaza. O grupo palestino, Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro um ataque surpresa a Israel, matando mais de 1.400 pessoas e capturando mais de 200 reféns. Israel respondeu com uma intensa ofensiva militar que já matou mais de 10.000 pessoas, sendo 40% delas crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. A ONU acusa Israel de estar cometendo crimes de guerra por meio de sua punição coletiva aos moradores da faixa de Gaza. Israel alega ter o direito de se defender e busca destruir o grupo palestino Hamas. Também afirmou que o Hamas cometeu crimes de guerra no ataque a Israel e na prisão de civis como reféns. Nigéria e Síria. Conflitos internos distintos nesses dois países estão próximos de atingir a marca de 1.000 mortos em combates, respectivamente, classificando-os como guerras, segundo dados preliminares do Uppsala Conflict Data Program, UCDP. Os dois países estão um pouco abaixo dessa marca nos dados preliminares até agora e muito provavelmente serão incluídos na lista final de guerras, diz Therese Peterson, coordenadora do programa à BBC News Brasil. Há também outros conflitos que podem acabar sendo classificados como guerras dependendo do que acontecer nos próximos meses, como, por exemplo, o Paquistão. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido explorar o mundo do conhecimento conosco aqui no Mamute Curioso. Se vocês ficaram tão fascinados quanto nós, não esqueçam de dar aquele like mágico e, claro, se ainda não são membros da nossa comunidade, inscrevam-se agora para não perderem nenhum vídeo interessante que está por vir. Ah, e não se esqueçam do sininho. Assim, vocês receberão todas as notificações e serão os primeiros a desbravar os mistérios com a gente. Agradeço a cada um que está contribuindo para fazer do Mamute Curioso um lugar incrível. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continuem curiosos e, claro, mamutem-se inscritos. Tchau!